o capítulo 7 de Mateus, do Evangelho. Vai ser muito interessante como os dois outros. Mateus, capítulo 7, Evangelho. O Sermão do Monte é composto dos capítulos 5, 6 e 7. A gente já passou o 5 e 6, agora é o 7. O 7 é interessante, também todos são, né? Palavras. Mas é bom porque ele é bem sobre a coisa pessoal dos irmãos, né? Vamos começar então, quando ele fala aqui. Bom, a gente viu, tem uma coisa, aqui o 7 ele é dividido do 6, mas na verdade no texto original a gente sabe que não tem divisão, né? Eles são tudo junto. E mais aqui parece que não, mas esse capítulo 7 é muito. A primeira parte, tem um subtítulo aqui, não julgam os outros, né? Ele é realmente a continuação do capítulo 6. Porque no capítulo 6, o último parágrafo, assim, era sobre o ensino e a preocupação, não é? Aí ele falava assim, que a gente não precisava se preocupar, porque o Senhor sabia de antemão já do que a gente precisava, etc, etc. Só que aí ele fala, mas por que vocês se preocupam se os lírios, o Senhor veste os flores de cor? Então, não precisam se preocupar, né, com roupas, com comida, com nada. Só que isso, quando ele fala assim, esse aqui subentende que, na verdade, ele está falando com pobres. Porque rico não vai se preocupar nunca. Ele sempre vai ter que vestir, de comer, é tudo. Então, a preocupação em relação a essas coisas é mais com os pobres. Aí ele, quando a gente fala depois de não julgar, por quê? Porque o pobre, principalmente antes, né, talvez hoje menos, mas eu acho que hoje é ainda assim. O pobre ele tem a tendência, o pobre, a julgar o rico. Não é mesmo? O rico não julga os pobres, está nem aí. Não é? Agora o pobre, fala, o rico é assim, é um ladrão, ele rouba os pobres, ele não paga as pessoas, não é? Então é por isso que ele está falando, o Senhor, ele permite, ele não dá pobreza, né? O Senhor, a gente sabe que o Senhor não é para castigar ninguém na pobreza, mas quando a gente compara com Jó, por exemplo, Jó tinha tudo, ele tirou, mas porque permitiu para o diabo agir, mas depois ele deu em dobro, né? Então, essa aqui é bem a prova que Deus não é contra a riqueza. Lógico que não. Só que a gente tem que... Às vezes ele permite, a gente pede às vezes coisas, a gente não recebe, porque a gente não pede segundo o coração de Deus. Então, ele permite uma certa pobreza, escassez por um tempo, às vezes. Mas é uma permissão que ele dá, não é que ele quer nos castigar. Ele permite, porque às vezes a gente está orando um pouquinho errado, ou às vezes a gente está fazendo também coisas que a gente tem que aprender. Cada vez que a gente passa por tribulações, na verdade, são experiências que a gente vai poder levar para outros, né? Reforça a fé também. Sempre que a gente passa por tribulação, nossa fé, ela cresce. Então, sempre tem algum propósito, certo? Apesar que não seja Deus que coloque esses entraves nos nossos caminhos, ele as permite, às vezes, quando a gente precisa. Então, esse julgamento sobre os outros é sempre relacionado um pouquinho a isso, né? Quando a gente ou julgar entre irmãos, mas nunca julgar os de fora. A gente já viu que não adianta, não adianta a gente julgar quando a gente fala de fora que não são cristãos, porque eles de qualquer forma estão errados. Então não vai perder tempo para julgá-los. Isso, esse aqui está também nesse capítulo. Exatamente. Então vamos ler. Mateus, então, capítulo 7. Último capítulo em referência ao Sermão no Monte. Não julgam para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotaram será usado para medi-los. Olha como isso é sério. A gente acha, não, tudo bem, a gente vai julgar, depois a gente pede perdão, sei lá o quê. Mas só que é um padrão de vida, né, que ele está falando aqui. Se a gente tem a tendência de julgar os outros, a gente é muito exigente. Eu, às vezes, sou muito exigente, a minha. Eu falo, não, porque aqui está sujo debaixo do prato, você não lavou direito, você não fez. Mas, a gente julga, ou você não está lendo direito a palavra, sei lá o quê, não especialmente em relação a mim. Mas a gente julga facilmente o outro. Só que será que a gente mesmo não é igual?
A gente é igual. Muitas vezes a gente tem os mesmos defeitos. Se não for nisso, é em outra. Exatamente, claro. Não obrigatoriamente no que a gente está julgando, mas é em outra coisa. Então, a gente não deve julgar esse tipo de coisa. A gente não deve se intrometer na vida, primeiramente, a gente não deve se intrometer na vida do irmão. Porque geralmente, quando a gente julga as atitudes dos nossos irmãos, não é? Por exemplo, se eu gosto de repente, já não vou citar nome, mas ele faz assim, eu não faria. Mas eu faria outra coisa que o outro não faz, entendeu? Então a gente, na verdade, está se intrometendo na vida alheia de outro irmão. E quando também a palavra fala de não julgar, como falei, ela se refere a irmãos, né? Porque está escrito aqui, ó. Continuando. Porque vocês, versículo 3, porque vocês se preocupam com o cisco no olho do seu amigo. Aqui, amigo, essas novas versões são meio ruim, porque eles querem generalizar, mas não é amigo. O texto grego é irmão. Tem talvez, na tua Bíblia está escrito ainda irmão, não amigo. Está irmão, não é? Agora, a nova transformador, que já é mais recente, ela já está colocando amigo, não é? Tem uma menção aqui embaixo que no grego é irmão. Mas isso é muito importante, a diferença. Porque amigo é amigo. Pode ser cristão ou não. Não é? A gente pode ter amizade com alguém que não é convertido. Mas você não se amiga assim. Não é de verdade o amigo que vai. Talvez não vai dar a vida para ele, não sei. Mas não é irmão. Então, aqui sempre se trata de irmão para irmãos, o julgamento. Né? Porque a gente sabe que a palavra fala que a gente tem que julgar as ações do mundo, no sentido que a gente não pode ir atrás. A gente tem que ver se é de Deus, a gente tem que ter o discernimento dos espíritos. Isso é verdade? É falsa profecia? É falso profeta? É falso ensino? É falso evangelho? Tem que julgar o que as pessoas falam, né? Em relação à palavra. Agora, nesse caso, porque você se preocupa com o cisco no olho do seu irmão, enquanto há um tronco no teu próprio olho. É verdade. Como pode dizer ao amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco no seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita. Esse aqui é Jesus que fala, já chama a gente de hipócrita. Porque a gente é muito fácil falar, você está fazendo isso, eu não faria, não. Por que você não faz assim? Hipócrita, isso aqui é muito severo de Jesus, quando ele fala de hipocrisia. Os hipócritas, eles não entram no reino de Deus, hein? Porque são mentirosos, são falsos. Ser hipócrita é ser falso. Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá suficiente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui está escrito a mim, mas é irmão. É verdade. A gente deveria começar por olhar para a gente, para julgar. Então a gente não se julga a si mesmo, sempre vê o erro do outro. A gente nunca vê o erro nosso. Não é? Quando a gente erra, a gente não percebe. Precisa ser outra pessoa nos falando. Mas quando a gente é cristão, a gente deveria olhar mais para nossa umbigo. Rapaz, peraí, não deveria mudar aqui? Antes de começar a falar sobre o irmão, não é? E essa aqui que ele está falando aqui. Você tem que olhar para você antes, começa a te julgar a ti, tira esse tronco, e depois vê. Aí talvez você vê algum erro espiritual na vida do outro. Porque aqui, quando ele fala de ver, é a espiritualidade, né? Sim. Um é bem espiritual, o outro é menos. Então, quem julga direto assim é menos, na verdade. Porque eu vejo erro no irmão, mas eu não vejo o meu. Então, quem é mais espiritual? Quem está mais perto de Deus? Com certeza não quem critica vendo a coisa do outro, nem percebendo o que ele tem de errado. Porque eu não sei como que o resto da vida do meu irmão. Agora, a minha eu deveria saber, entendeu? Então, espiritualmente, eu sou mais... Quem nos julga, geralmente, é mais fraco espiritualmente que a gente. Isso aqui é uma coisa quase decorrente. Não deem, é por isso que ele fala aqui agora, não deem, então, o que é santo aos cães, nem jogam pérola aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Por quê? Se eu começar a julgar, vamos supor que agora, espiritualmente, eu estou bem, certo? E que eu começar só a criticar o outro, o tal, o fulano, o ciclano, aí o que vai acontecer? Eles vão se rebelar contra mim, não? Você concorda quando a gente sempre joga? Você faz isso? Um dia você vai falar,
Você não estava... Ah, mas depende muito do ponto de vista, porque, tipo assim, você vê que uma pessoa, ela tá fazendo, ela vive num mundo totalmente errado, faz as coisas erradas e tudo, e, assim, às vezes as pessoas, elas acabam entrando em problemas e tal, a pessoa vem conversar com você evangeliza ela, entendeu? Você fala, ó, Não, você tá isso aqui fazendo isso é errado, isso não lógico, agrada a lógico. Deus, porque, Não, lógico. dependendo do contexto, você Sim, fala sim, assim, sim, não, o sim. errado tá certo, aí ninguém vai Sim, sim. evangelizar ninguém, entendeu? Não estou falando que o errado é verdade. Eu estou falando que não, uma coisa é evangelizar e levar as boas novas. Uma outra coisa é julgar. Entendeu? Eu acho que é diferente. Hein? Julgar só por julgar. Né? Sim. Só para você se achar, eu sou bonzão, certo? Você não deveria se vestir assim, não deveria vir assim. Tem muita gente que fala, entendeu? E no final você começa, na verdade, o outro começa a se rebelar. Então, aí, é por isso que ele fala, porque o outro pode estar tudo errado, na verdade, entendeu? Porque quando as pessoas se falam, se dizem convertidos, a gente é pequena. Isso não se aplica para a gente, na verdade. Grande, né? Mas uma igreja grande, né, que a gente vê por aí, tem muita gente que não é convertida mesmo. Aí não adianta falar para eles, porque eles não vão mudar. Ao contrário, eles vão. Você tem doutrinas que são. Você vai em grandes igrejas, os próprios líderes, eles têm doutrina errada. Né? Eles começam pelo altar, púlpito, cadeiras no altar. Então eles já se julgam melhor que os outros, porque vão se sentar em cima de poltronas, né? Olha os fiéis de alto, nomeia a gente para orar para os outros, como se o Espírito Santo tivesse maior em uns que em outros, entendeu? Então, isso, eu acho que isso aqui se refere mais a isso, entendeu? Aí tem muita gente que não é realmente convertida, que não vê. Aí quando você tem essa espiritualidade, você vê essas coisas, é melhor ficar calado e deixa para lá. Que jogar pérola. Esses caras aí. Eles não vão mudar. Agora, tipo assim, uma pessoa que, igual eu tô te falando, né? Às vezes a pessoa não tem conhecimento de nada, a pessoa erra, a pessoa é adúltera, né? A pessoa não honra a família. E a pessoa fala, pô, eu tô passando por essa situação, você pode orar pra mim? Igual já aconteceu várias vezes com o pessoal lá de Osasco e tal. Aí você vai falar o quê? Você vai falar, ó, você tem que se converter, você tem que, né? Então, mas é isso aqui, porque se eles realmente, aí se eles perseveram nesse caminho errado, então realmente joga pérola aos porcos. E no final, eles se tornam contra você. O que muitas vezes acontece mesmo. Aí vem lá a oração, hein? Versículo 7. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem. Todos que procuram encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Mas na realidade não é bem assim, não, hein? A gente sabe disso. Porque aqui ele está falando, todos que pedem recebem, mas não é. Tem muita gente que pede e não recebe. Tem muita gente que bate e não abre. Mas por quê? Porque bate na porta errada. E para benefícios errados. Isso. E não bate na porta certa. Porque, sinto muito, mas se alguém promete, por exemplo, um falso evangelho, fala assim, pode profetizar. Né? Mas essa aqui é muito hoje. Profetiza que vai acontecer. Porque a tua boca fala, acontece. Você fala em nome de Jesus, você vai acontecer na tua vida. Isso não é verdade. A gente tem que escutar o Espírito Santo falar o que está escrito na palavra, profetizar as coisas do coração de Deus, não do meu coração. Então, esse negócio de profetizar na nossa vida o que a gente quer, eu profetizo, sei lá o quê. Isso aqui é muitos desses neopentecostalistas, né, que fazem isso, que vai acontecer. Pode até acontecer, mas não é porque Deus abençoou. Geralmente não, porque Deus quer que a gente ora segundo o coração dele, e não segundo esses bobagens que a gente está querendo na vida. Entendeu? Aí, esse aqui já é pedir errado. Aí, quando a gente pede assim, a gente bate na porta errada também. Porque a gente está muitas vezes querendo se aliar com o amigo do mundo, que é Satanás, que promete cheio de coisas boas, é que a via larga é que não é a representação do caminho difícil e estreito, que é Jesus. Então, é por isso que as coisas não acontecem. Quando demora, aí vou continuar. E para todos que batem, a porta é aberta. Vamos continuar. Responda agora. Se seu filho lhe pedir um pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Não. Portanto, se vocês que são maus a priori
sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pediram. Agora, a gente pode entender isso dessa maneira. É só pedir para Deus que Ele vai te dar o que você quiser, porque Ele é seu Pai. Pede um carro, pede vida boa, pega um emprego novo. Essa que eles estão usando. Casa, é tudo, mulher. Pedir força e saúde para a gente trabalhar, para a gente cuidar da nossa família. Sim, porque a gente viu que a gente não tem que se preocupar com o resto. São os pagãos que estão se preocupando com essas coisas materiais. Tem riqueza maior que os céus e a graça, né? Amém. Amém. Agora, se a gente é de verdade cristão, é que demora. Se a gente interpreta agora, como está escrito aqui, a gente está falando, porque vocês estão pedindo dinheiro. A gente abre a porta, a gente sabe que em Tiago está escrito que a gente pede errado, às vezes. Então ele fala, responde, se seu filho lhe pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Então, se a gente realmente é filho de Deus, é que Deus nos considera como seus filhos, porque a gente tem um coração puro, é que a gente pede um pão, uma pedra, na verdade, mas que a gente acha que é um pão, mas que a gente acha que é uma coisa boa para a gente, mas não é. Então, demora, porque Deus não vai nos dar uma pedra. A gente pediu errado, né? Vamos supor que a gente pediu errado. Ele vai nos dar a pedra que a gente pediu? Não. Vai demorar até a gente se tocar. Peraí, isso aqui não é segundo o coração de Deus. É lógico que vai demorar. Em vez de nos dar uma pedra e nos amaldiçoar, ele vai demorar até que a gente se toque, que tem que ter de pão. E pão ele sempre vai dar. Ou até coisa melhor. Entendeu? É como o peixe, é lógico. Então, é nesse sentido. Essa aqui é a oração eficaz, como está escrito aqui. É assim que a gente pode pedir que vai receber. Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra. Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pediram. É por isso que a gente não precisa jejuar, porque não vai adiantar. Se eu estou pedindo erradamente, ele não vai me dar uma pedra, nem alguma coisa errada. Eu estou pedindo, não adianta. Tem que pedir segundo o coração dele, e pronto. Entendeu? Não tem nada que vai fazer mudar isso. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. É verdade, né? Porque antes eles ensinavam olho por olho, dente por dente. Então, tudo que a gente quer que aconteça para a gente, então a gente tem que querer para o outro também. Mas tudo que a gente não quer que aconteça, a gente não tem que fazer para o outro. Isso é verdade. Agora, tem uns que estão deturpando isso. Eles falam, não, porque eu daria isso para o outro, então não merece isso. Mas se é coisa errada, não adianta. Não adianta eu dar, por exemplo, uma coisa roubada para meu irmão, uma coisa boa que eu dou, mas que é roubada, eu esperar que alguém vai me dar outra coisa também que está ilícita. Então não adianta, não é porque eu dou que eu vou receber. E se eu dou, segundo o coração de Deus, é segundo a palavra, é óbvio, hein? Isso. Entrem pela porta estreita, isso que a gente estava vendo antes, hein? Entre pela porta estreita, porque a porta estreita é quem? É Jesus. A gente tem que entrar por Jesus, e não por outras doutrinas, outras profecias, apóstolos, sei lá o quê. Outros ensinos, falsos ensinos, outros evangelhos. Entre pela porta estreita, que é Jesus, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem, não é uma coisa que vem assim de Deus. Escolheram entrar por esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, que é Jesus que é a porta. Né? E o caminho é difícil, porque realmente é, porque as tentações do mundo são são maiores, toda hora. O caminho é difícil. E são poucos os que o encontram. É verdade, são poucos. Eu não quero dizer que a gente tem uma vida mais triste ou mais chata. Só que a gente tem outros objetivos, não é? Agora, a gente não participa de certas coisas, o mundo participa, mas isso não desmerece nada. Ao contrário, porque tem muita gente que fala, não, porque aí eu não posso mais fazer isso, não posso. Mas já são gente errados no início, né? Não é? Por exemplo, eu me lembro, quando vocês se converteram, eu me lembro que a Milene falou, mas para mim não mudou nada, não muda nada, é verdade. Porque os prazeres que vocês tinham antes,
não eram coisas ruins assim mesmo. Claro que lá certas coisas eram, mas tem a pessoa que rouba, mata, aí ela vai ter que mudar, mas essa aqui é bom? Será que é bom mesmo? Alguém pode estar feliz numa vida? Não, mas a gente também não. A gente bebia, a gente brigava. A gente fazia coisa também que não agradava. Sim, lógico. Mas assim, não faz falta. Pelo contrário, hoje a alegria do Senhor, ele conhecer a intimidade com ele. Sim, sim, sim. Não, mas a gente também, é lógico, a gente brigava mais. Mas é por outro sentido. Sim, sim. Não estou falando ele e ela, estou falando cara, em geral. Sim, sim, sim. Se alguma coisa errada também, a gente tem que se posicionar, né? Sim, sim, exatamente. Não, claro. Mas é isso que eu estou falando. As pessoas acham que não vai ser ruim. Mas quando você larga essas coisas, é muito melhor. Sem dúvida. Para todo mundo. E outra, você tem não certeza é? que você está fazendo, né? Eu fumava, hein? Apesar de não ser um pecado capital, mas eu fumei demais. Hoje está aí. Sim, agora estou pagando para isso, entre aspas. Mas tem uma coisa, eu achava na minha vida que largar a fumaça, um cigarro, seria uma coisa impossível, eu estaria muito mais triste se eu não podia fumar. É isso que quando a gente não é convertido, a gente acha. Se eu largo o mundo, eu vivo é triste. Não é, se eu quando larguei o cigarro, eu vivi muito melhor. Bom, hoje estou pagando por isso, mas não é porque eu larguei. A gente tem que investir no reino dos céus. A pessoa não sabe, mas como que eu invisto lá? Se dedicar, estudar a palavra, agradar a Deus, né? Pedir sabedoria para Ele. Eu sou perfeito, né? Mas a gente sempre está tentando melhorar. A partir do momento que você se conversa e fala, não, agora eu estou perfeito, eu sou melhor, não, a gente está falando justamente isso que a gente não pode. Não falar que não é. A gente erra entre a gente vai descobrir com o outro, né? Sim, que a gente continua no corpo de carne. A nossa alma também, ela tem esses desejos, né? Às vezes que não são muito certos. Tomem cuidado no versículo 15, né? Tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados em ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. E é verdade. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, a árvore ruim produz frutos ruins. E a árvore boa não pode produzir frutos ruins, como a árvore ruim não pode produzir frutos bons. E quando a gente fala disso, o que esses falsos profetas eles estão produzindo? A gente reconhece eles. Por quê? Porque eles estão produzindo inveja, eles querem que a gente tenha bens que vêm tudo do capeta para ser maior que o outro. Divisões. Quem deu 100, quem é para frente, quem deu 100, sim. É tudo frutos ruins. Não tem nada, esse aqui não é fruto de amor. Tudo qualquer um que está pedindo dinheiro para o crescimento pessoal, por exemplo, esses que pegam exemplos errados para poder recolher dízimo, por exemplo, esse aqui é um fruto bom, um fruto ruim, né? É bem ruim, porque no Novo Testamento isso é bem claro, não é mais dízimo. Pode haver ofertas para o irmão necessitado. Ainda essa oferta é benévola, ela não é obrigatória, mas o que é obrigatório é que não haja irmãos necessitados entre nós. Então, é muito fácil reconhecer esses falsos pastores ou doutores ou líderes, hein? Aos frutos, hein? Eles não têm frutos espirituais bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada. O que vai acontecer com ele? É cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. E é possível, sim. Quando ele fala toda árvore que não produz bons frutos vai ser lançada ao fogo, o pessoal não leva isso a sério, não. Mas está escrito claramente, hein? Como no início, quando a gente... Deus é muito severo quando ele fala alguma coisa, hein? E quando ele fala, não, isso está errado, vocês são hipócritas, mas se vocês agem assim, a gente não deveria nunca mais na vida agir assim. Porque quer dizer que a gente não vai participar mais do... É como aqui, ele fala, vão ser cortados. E não fala, vão ser talvez, a gente tem uma possibilidade que talvez serão jogados para o fogo. Não, eles vão ser cortados e jogados ao fogo, está escrito. Portanto, é possível identificar. A gente não pode seguir esse tipo de gente.
Então, quem segue esse tipo de gente, apoia esses frutos malignos, mentirosos, hipócritas, errados da palavra, a gente é conivente. Entendeu? E isso é claro aqui na palavra. Não é? A gente não está falando coisas que não são. A gente está lendo na palavra. Hein? O 21. Nem todos que me chamem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? O que eu estava falando antes. A gente está falando de profetizar coisas em nome de Jesus para receber dinheiro, que talvez até aconteça. Mas quem atende não, o Senhor não. Entendeu? Tem um outro ouvindo também. Se deixando, então vou atender, ele vai achar que é o Senhor. A melhor coisa para enganar o outro é se disfarçar de Deus. De ovelha, né? Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. Eu, porém, o Senhor, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedeceram à lei. Por quê? Porque o demônio, ele tem que obedecer a certas coisas, tem certas regras. Quando a gente fala o nome de Jesus, isso é verdade. Quando a gente pronuncia, isso aí sim. Quando a gente exclama o nome de Jesus, Jesus Cristo tem poder. O nome de Jesus, eu não. Mas o nome de Jesus tem. Então, se eu falo, em nome de Jesus, que eu expulso um demônio, ele é muito capaz de sair. Porque ele respeita o que? Não eu, mas o nome de Jesus. Se eu uso o nome de Jesus. Tem uns que não respeitam também, não. Que são talvez de uma outra hierarquia, porque a gente sabe que tudo é feito lá nas esferas espirituais, como se fosse um exército. É as patentes. É isso. Porque o exemplo da palavra é sempre o exército. Hein? Então, tem um soldado, tem os generais, os caporais. Então, a gente vê, tem as crianças, tem o pai, tem a mãe, tem o pai, tem Jesus, tem Deus. Então, tudo é feito com... São degraus. Então, o demônio, certa categoria, vai obedecer, é sair. Mas isso não quer dizer que é Deus que mandou, que eu tenho a autoridade de Deus. Não, a autoridade está no nome de Jesus. Então, é diferente ainda. Aí, quando ele fala, realize milagres, também é a mesma coisa. Porque milagre pode ser... por exemplo, se tem um demônio que está dando depressão para alguém, aí eu oro para essa pessoa para sair da depressão. Quem vai ter que sair é o demônio, né? Porque a gente sabe que a depressão é uma doença espiritual. Então, um milagre. Aí muitos vão falar, não, essa questão de Deus é tudo, ele está mandando, está realizando um milagre. Tem os caras que estão depressivos, que estão curados. Então, mas só que a gente tem que ver, claro, também, um demônio que obedece ao nome de Jesus. Bom, não sempre, né? Espero que geralmente seja realmente pela autoridade de Deus, de Cristo, e não simplesmente pela autoridade do nome de Jesus, que a pessoa é curada. Mas pode acontecer. Então, eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedeceram à lei. E isso tem tantos que estão nessas igrejas, que estão usando o nome de Jesus para orar, para afastar os demônios, mas que a gente sabe que não tem os frutos. Que não tem os frutos, mas que fazem leilão de Rolex, de coisa assim, não é? Então, continuando no 24. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. A gente sabe que a rocha, a pedra, a rocha na palavra de Deus é sempre Cristo. Em todos os acontecimentos. Quando se fala de rocha, de pedra, é Cristo. Ele é a rocha. Quando vieram as chuvas e as inundações e os ventos castigaram a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. O que são esses ventos, essas chuvas? A de Jesus, quando ele vem buscar a igreja, que tiver firme nele, vai ser... Amém, é verdade. Agora, esses ventos, até a volta de Jesus, são esses falsos pastores, esses falsos ensinos. Quando vão vir esses blá blá blá, 171 para vocês,
eles não vão te fazer cair. Porque você construir sobre Jesus, e não, você não construir sobre o homem ou alguma coisa material. Ah, não, vou pedir a Deus todo tipo de segurança, né? Casa, emprego, mulher, marido, sei lá. Essas seguranças terrenas. Não, eu estou me apoiando em cima de Jesus. Tudo isso é volátil, pode passar. Agora, Jesus não. Então, esses aqui são esses falsos ensinos que falam, não, você tem que ter isso, você tem que ter isso, tem que ter carro bom, tem que ter isso, tem que ter uma conta no banco muito gorda, para se precaver em caso de necessidade, etc. Então, esses ventos, chuvas, inundação, são todas essas coisas que castigará a casa, são essas maldizências, essas falsas profecias, falsas doutrinas. Ela não cairá. Por quê? Porque a gente vai saber reconhecer. Não, esse aqui não está na palavra. Não é de Deus, não. Eu não vou me deixar enrolar e cair. Porque aí que a gente vai ver quem é quem não é. Mas quem ouve meu ensino, você vê que ele está falando do ensino? Quem ouve meu ensino, que é a palavra, e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vieram as chuvas, as inundações, que são as tribulações da vida também, e os ventos castigaram a casa, ela cairá com grande estrondo. Porque não tem base, não tem nada. Não conhece a palavra, não conhece nada para poder refutar. Né? Que a gente falava antes, tem que saber julgar esse tipo de coisa. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Você vê? Lá ele está comparando os mestres da lei. São os teólogos de hoje, sim, não é? Que estão ensinando, mas estão ensinando não com autoridade. A gente não precisa, para a coisa acontecer, para a palavra entrar no coração, quando a gente ensina, não precisa de ter feito teologia. Não é a condição. Ele segue um padrão. O jeito de se vestir, o jeito de falar. Exatamente. Mas pode, né? Realmente é uma doutrina, assim, sabe que... De prosperidade, de autoridade humana, visual. Agora, a palavra de Deus, ela não depende da condição. Se você fez escola de teologia, se você tem dinheiro... É o espírito. Exatamente. Ela não depende disso. Ela depende da posição espiritual. Qual é a nossa posição com Cristo, com Deus? Aí, se é Cristo falando, é a pessoa que escuta, ela se toca. Isso é verdade, na minha vida é realmente assim. É isso que tem que acontecer, não é um ensinamento, um coaching, né? Como tem muitas igrejas que falam, não, se você pensa positivo, vai acontecer. Isso aqui nada a ver, né? Certo? Então, vamos orar para a gente também poder registrar todos esses ensinos, que eles sejam segundo a autoridade e não segundo o nosso coração. Senhor, eu te agradeço pelos esses ensinos, pelos esses 3 capítulos que a gente pôde agora recapitular, rever todos os teus ensinos, porque esse sermão no monte, Senhor, ele é a base, o teor da vida cristã, Senhor, que a gente se despreocupar